Olá, pessoal. Vamos continuar, então, nossas aulas sobre o decreto, 9.003, de 29 de março de 2017. Essa vai ser a aula 3. Só mais um lembrete, mas quem já acompanha está sabendo que isso aqui é destinado aos estudantes que vão fazer concurso público, né? A gente só aborda a matéria de legislação. Não trago nenhuma informação específica ou interna do Ministério da Agricultura, porque eu sou auditora fiscal federal agropecuária e eu tenho esse cuidado. Então, a aula de hoje, de agora, essa aula que nós vamos falar agora, ela é sobre o título 3 do registro e do relacionamento de estabelecimentos. O capítulo 1 desse título, ele fala do registro e do relacionamento. Então, todo estabelecimento que realize comércio interestadual ou internacional de produtos de origem animal deve estar registrado nos NUDIPOA ou relacionado junto ao CIPOA da unidade federativa. Então, a primeira coisa que chama atenção aqui é que a gente fala registrado, quando é registrado ao DIPOA, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Quando nós falamos em relacionamento, ele é relacionado ao Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, da unidade federativa. Então, nós temos o DIPOA, que é a unidade central, e os CIPOAs. Hoje nós temos 11 CIPOAs, o CIPOA, CIPOA, que são serviços descentralizados, tá bom? Então, o processo de obtenção de registro ou relacionamento, ele segue o seguinte fluxo. É feito o depósito da documentação pelo estabelecimento, para o registro dos estabelecimentos que estão esses aqui linkados, porque existem dois tipos, um registro que passa pelo processo de aprovação e o registro simplificado. Então, para os abatedouros frigoríficos, que a gente acabou de falar, o que cada um deles fazem, os abatedouros frigoríficos, para as unidades de beneficiamento de carnes e produtos cárneos, então você pensa, os dois de carne estão aqui, para o barco fábrica, para o abatedouro frigorífico de pescado, para a unidade de beneficiamento de pescado e de produtos de pescado e para as estações depuradoras de molúsculos bivalves, ou seja, todos os 4 de pescado estão aqui também. Para as unidades de beneficiamento de ovos, então, granja avícola não entra aqui, só a unidade de beneficiamento de ovos. Para a granja leiteira e para as unidades de beneficiamento de leite, então, entra aqui 2 das unidades, um só de ovos, entra aqui, e 2 só da área de leites. Então, esses estabelecimentos aqui, eles têm que passar por um processo de aprovação da documentação que eles depositam no sistema eletrônico. Então, eles fazem a deposição da documentação pelo estabelecimento. Essa documentação ela vai ser avaliada e aprovada pela equipe pela fiscalização, que é pelo Ministério da Agricultura. Após aprovado e o estabelecimento construir, vai ter ciência, ele vai construir, vai ter que passar por um processo de vistoria in loco, que é feito por um auditor fiscal federal agropecuário formado em medicina veterinária. Esse vai emitir um laudo falando se o estabelecimento está construído conforme o projeto aprovado, e diante dessa informação vai ser feita a concessão do registro ou do relacionamento desse estabelecimento, tá bom? Para os demais estabelecimentos, que são as granjas avícolas, os postos de refrigeração, queijaria, unidade de beneficiamento de produtos de abelhas, os entrepostos de produtos de origem animal e as casas atacadistas, é feito o registro chamado de registro simplificado, onde é feita a deposição da documentação pelo estabelecimento, e assim que é feita essa documentação, é emitido o título de registro ou de relacionamento. Então, nessa etapa aqui, não tem nenhum processo de aprovação do conteúdo pelo Ministério da Agricultura. O estabelecimento ele é totalmente responsável pela documentação que ele apresenta, pela construção que ele executa, e somente em fiscalizações futuras é que vão ser observadas se atende ou não à legislação. Todo o procedimento desses 2 tipos de registro é feito pelo sistema SEI, um sistema informatizado, eletrônico informatizado do Ministério da Agricultura. O título de registro, então, ele é um título que é emitido pelo diretor ou diretora do DIPOA, e esse título, ele é o documento hábil para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos. Então, a partir da emissão desse título de registro, o estabelecimento está apto a iniciar sua produção.
E aí, o que vem nesse título? Vem formado o número do registro. O número do registro de um estabelecimento, né, de um estabelecimento registrado, ele é único, identifica a unidade fabril em todo o território nacional. Ele vem falando também o nome empresarial, a classificação do estabelecimento e a localização do estabelecimento. Os estabelecimentos com inspeção permanente, além da emissão do título de registro, que inspeção permanente são os abatedouros, é necessário ainda que se faça designação da equipe de responsáveis pelo ante e pelo pós-mortem, pelo chefe do CIPOA da jurisdição. Então, para que ele esteja apto a funcionar, é necessária ainda a presença da equipe de servidores que fará o ante e o pós-mortem, no caso dos abatedouros. O título de relacionamento. O relacionamento ele é emitido pelo chefe do CIPOA da jurisdição no qual o estabelecimento está localizado. Esse título ele é um documento hábil para autorizar os inícios das atividades de reinspeção de produtos de origem animal que foram importados. Então, lembrando que o relacionamento ele é feito para as casas atacadistas, que são essas que são as que têm registro no órgão estadual, né, no órgão de saúde, lembra que nós falamos órgão de saúde, mas que precisa estar relacionado junto ao Ministério, porque nós faremos lá a reinspeção dos produtos que são importados, produtos de origem animal que são importados. Nesse número de relacionamento, ele é um número único para cada estado ou distrito federal, que é indicado pela sigla do estado ou do distrito federal e o número do relacionamento. Então, quando a gente pega um estabelecimento que é registrado, que é aquele serviço de inspeção federal, ele vai ter um número X, ele é só um número. Número X não vamos falar número 001, registro 001. Se for um estabelecimento relacionado, ele vai ter 001/MG, 001/ES, São Paulo, enfim, ao estado federativo no qual ele está localizado. Aí nós vamos falar sobre ampliação, remodelação, construção nas dependências e nas instalações dos estabelecimentos registrados. Qualquer uma dessas ampliações, remodelações ou construções nos estabelecimentos que impliquem aumento de capacidade de produção, alteração de fluxo de matéria-prima, dos produtos e dos funcionários tem que ser submetido a um processo de aprovação. Então, para os estabelecimentos, que são aqueles que necessitam de um registro que passa pelo processo de aprovação junto ao Ministério da Agricultura, é necessário, então, a aprovação prévia do projeto para que ocorra aumento da capacidade produtiva, alteração do fluxo de matéria-prima, de produtos e de funcionários. Para os estabelecimentos que são de registro simplificado, novamente, eles precisam somente apresentar a documentação, a atualização da documentação depositada. Então, eles realizam a sua obra, as suas reformas, as suas ampliações e atualizam a documentação no sistema SEI, ok? Nos estabelecimentos que realizem atividade em instalações independentes, situados na mesma área industrial, pertencentes ou não à mesma empresa, a construção isolada de dependências comuns de abastecimento de água, de tratamento de efluentes, laboratórios, almoxerifados sociais poderá ser dispensadas. Então, não precisa fazer dependências isoladas para essas áreas, poderia ser uma área comum nessa situação para essas questões de tratamento de efluente, laboratório, almoxerifado e áreas sociais, tá? Os estabelecimentos de mesmo grupo empresarial localizados em uma mesma área industrial serão registrados ou relacionados sob o mesmo número. Outra coisa que é prevista no decreto, a interrupção de funcionamento. Se ocorrer uma interrupção por um período superior a 6 meses, o estabelecimento somente poderá retornar aos trabalhos após a inspeção prévia de suas dependências, suas instalações e seus equipamentos. Se ele ficar voluntariamente paralisado por mais de um ano, o registro será cancelado. E aí, no caso de cancelamento do registro ou do relacionamento, serão apreendidas a rotulagem e serão recolhidos os materiais pertencentes ao CIF, além de documentos, lacres e carimbos oficiais. Além disso, o cancelamento de registro será oficialmente comunicado às autoridades competentes do Estado, do Distrito Federal ou do município e, quando for o caso, à autoridade federal, na pessoa do chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que é o CIPOA, da jurisdição onde o estabelecimento está localizado.
Com relação à transferência dos estabelecimentos relacionados ou registrados. Para alienar, alugar ou arrendar estabelecimentos, ele só pode ocorrer se a transferência do registro do relacionamento ocorrer junto ao CIF. Então, para qualquer uma dessas situações, precisa ocorrer a transferência desse registro ou do relacionamento junto ao CIF. No caso do adquirente, locatário ou arrendatário se negar a promover a transferência, o fato deve ser imediatamente comunicado por escrito ao CIF pelo alienante, locador ou arrendador. Se o adquirente, locatário ou arrendatário não apresentar dentro do prazo máximo de 30 dias os documentos necessários à transferência, será cassado o registro e o relacionamento do estabelecimento. Ok? Os empresários e as sociedades empresárias responsáveis por esses estabelecimentos devem notificar os interessados na aquisição, na alocação ou no arrendamento a situação em que se encontram durante as fases de processamento da transação comercial em face das exigências desse decreto. Então, tem que falar se ele está em processo de reforma, não está, se tem multas, não tem da situação real do estabelecimento. Enquanto a transferência não se efetuar, o empresário e a sociedade empresária em nome dos quais esteja registrado o relacionamento, os estabelecimentos continuarão responsáveis pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento. Assim que o estabelecimento for adquirido, locado ou arrendado e for realizada a transferência do registro ou do relacionamento, o novo empresário ou a sociedade empresária será obrigada a cumprir todas as exigências formuladas ao anterior responsável, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas. E isso relativo a prazos de plano de ação, intimações, determinações sanitárias e de qualquer natureza, de natureza pecuniária, que venham ser estabelecidas em decorrência da apuração administrativa de infrações cometidas pela antecessora em processos pendentes de julgamento. Então, a pessoa que adquiriu assume tudo, todo o histórico, assume tudo que está em andamento do estabelecimento que ela adquiriu. Por isso é importante e é obrigação de quem está alienando, enfim, o proprietário anterior passar todas essas informações ao novo proprietário durante o processo de compra, né? De locação, enfim. Então, essa é a parte que eu queria falar. Vou trazer um pouquinho dos flashcards relacionados a esse material. Então, para o registro de estabelecimentos classificados como abatedouro frigorífico, unidade de beneficiamento de carnes e produtos cárneos, barco fábrica, abatedouro frigorífico de pescado, unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado, estação depuradora de molúsculos bivalves, unidade de beneficiamento de ovos derivados, granja leiteira e unidade de beneficiamento de leite e derivados, devem ser realizados quais procedimentos? Então, nós falamos, né? Tem um que você vai só fazer a deposição da documentação, o outro você vai apresentar toda a documentação, vai fazer o processo de aprovação, enfim, quais seriam esses? Então, tem que fazer o depósito pelo estabelecimento da documentação exigida, avaliação e aprovação pela fiscalização, vistoria in loco do estabelecimento e emissão de parecer conclusivo elaborado pelo AFA, formado em medicina veterinária, e a concessão do registro ou do relacionamento do estabelecimento. No título de registro emitido pelo DIPA, consta quais informações a respeito do estabelecimento. Então, tem o número do registro, o nome empresarial, a classificação do estabelecimento e a localização do estabelecimento. Lembrando sempre de avaliar as nossas questões para que o aplicativo ENC traga essa informação para você dentro da janela que vai garantir a sua memorização. E o contato com o ENC tem que ser diário, ok? Complete a frase a seguir conforme risco A. Qualquer estabelecimento que interrompa o seu funcionamento por período superior a tantos meses, somente poderá reiniciar os trabalhos após inspeção prévia de suas dependências, suas instalações e seus equipamentos, observada a sazonalidade das atividades industriais. Então, 3 meses, 6 meses, 12 meses ou 18 meses. Então, letra B, que são 6 meses.
Quero mais uma vez agradecer, desejar bons estudos. Aqui estão os nossos contatos. Caso queiram entrar no nosso grupo de WhatsApp, não deixem de seguir nosso Instagram e o nosso canal. E a gente se vê na próxima aula. Grande abraço a todos.